Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo módulo do curso de Introdução à Sexologia Forense. Esse curso que é totalmente gratuito, desde a inscrição até o seu certificado. Então participe, compartilhe aí com seus amigos, comente aqui aí embaixo sobre o curso, coloque suas dúvidas, partilhe também o seu conhecimento. Vamos deixar bem interativo esse curso e atravessarmos aí o conhecimento na área de sexologia forense, todos juntos. E o que nós vamos ver neste curso? Em primeiro lugar, o que é sexologia forense? A sexologia forense ou sexologia legal é um ramo dentro da medicina legal que visa identificar e analisar práticas libidinosas definidas aí pela lei, pela legislação brasileira, como crime. Em vista do quê? Da garantia da inviolabilidade do direito à liberdade. Essa garantia está baseada lá no artigo 5º da Constituição Federal, que nos garante aí sim a inviolabilidade do direito à liberdade. E a sexologia forense se propõe a nos garantir isso na esfera da liberdade sexual. Então, a sexologia forense é o ramo da medicina legal que está a serviço do direito para nos garantir aí a liberdade sexual. Ela é subdividida em 3 grupos. Primeiro, imunologia forense, que estuda aí os problemas médico-legais pertinentes ao casamento. Não só ao casamento, né? Para testificar se houve ou não conjunção carnal. Mas, por exemplo, nós vamos ver lá no módulo que fala sobre crimes sexuais, a importância do estudo do ímen, sabermos verificar a integridade do ímen, porque em ocasiões, como por exemplo o estupro, é importante que se faça o exame do ímen para constatar se houve conjunção carnal e identificar possíveis vestígios na vagina, ou na vulva, ou no ímen. Então, é super importante aí nós conhecermos sobre imunologia. Segunda subdivisão, obstetrícia forense, que estuda a fecundação, a gravidez, o parto, abortamento, infanticídio e investigação da paternidade. Também é muito importante porque nós precisamos conhecer com profundidade esse processo aí de geração de uma vida e os crimes relacionados, crimes que podem acontecer, que podem acometer aí uma gestante ou uma criança. Erotologia forense estuda as anomalias. Antes nós falávamos perversões, anomalias, né, da sexualidade. Na atualidade é comum vocês verem aí na literatura parafilias, ou se pesquisarem aí na internet, vai achar o termo parafilia, que é a mesma coisa de anomalia, de desvio, de perversão. Relacionado ao quê? À sexualidade, ao transtorno da sexualidade. E os crimes relacionados às parafilias, ou, melhor dizendo, as parafilias que são consideradas crimes. Por exemplo, a pedofilia, que é muito grave, que nós vamos ver lá no módulo de prevenção como podemos aí contribuir para a prevenção e remediação quando infelizmente acontece. O que se deve ser feito, como devemos também ensinar as nossas crianças a se protegerem e também o processo de saída, né, de construção aí para conseguir superar essa situação, né, essa debilidade na humanidade. Outro crime, outra parafilia que também é considerado crime, por exemplo, é, né, o fronteirismo, que é muito comum nas grandes cidades, em locais muito lotados, como show, ônibus, metrô, que basicamente é o processo ali que a pessoa ela sente atração e desejo sexual em se esfregar em outra pessoa. Então é comum encontrar nos ambientes muito lotados. Outro, por exemplo,
também é a necrofilia, que é o desejo por cadáver, desejo sexual por cadáver e ter relação com cadáver. Então, isso é crime. Vamos entender bem como funciona isso e por que essas coisas aí surgem na mente da gente. Imunologia forense. Então, vamos conhecer aí a estrutura do ímen. O que é o ímen? O ímen é uma membrana rósea, né? A cor dele é rósea, que separa a vulva, que é a parte externa da vagina, da vagina propriamente dito. Então, se vocês forem lá no primeiro módulo, também você ir lá no curso de capacitação em sexologia forense, está bem detalhado, né? Tá bem explicadinho realmente, porque é um curso que ele visa aí não só te capacitar, mas tá no nível aí de pós-graduação. A Academia Forense investiu bastante, tá no nível de pós-graduação. Então tá bem detalhado para você entender aí toda a estrutura do sistema reprodutor feminino e masculino também, tá? Mas aqui vocês estão vendo uma fotinha aí, diversos ímens, né? Então é uma membrana, uma pelinha que separa aí a vulva da vagina. Então possui duas faces, uma interna que fica voltada para a vagina e uma externa que fica voltada para a vulva, que é aquela que você vê. Colocar um espelhinho, no caso a mulher aí colocar um espelhinho, vai ver o seu ímen. Duas bordas, possui duas bordas, uma fixa a parede do ímen, a parede da vagina, e uma borda livre, que é que fica em torno do orifício que nós chamamos de ósteo. Esse orifício serve para quê? Para passagem aí de secreções, por exemplo, escorrimentos, e o fluxo menstrual. É o caminho que o fluxo menstrual utiliza para passar. Então é importante esse furinho aí. Quando a pessoa nasce sem ele, nós vamos ver que existem alguns casos raros que a pessoa pode nascer sem o ósseo, é necessário passar aí por um processo cirúrgico. Entre as duas membranas mucosas, então entre ali o ímen, passam o quê? Vasos e nervos. Por isso que geralmente não é uma regra, tá? Não é uma regra geral. Com algumas pessoas acontece que quando tem a primeira relação sexual, sente dor, porque é uma região cheia, inervada, sensível, e pode ser que haja um sangramento que passa rápido, então sangramento passageiro. Mas lembrando, mais uma vez, não é uma regra geral. Ah, Priscila, nossa, eu tive minha primeira relação e não sangrou. Será que meu ímen não rompeu? Ou, sei lá, tive algum problema ou não tive a relação? Quem vai poder melhor dizer o que aconteceu, né? Se rompeu, se não rompeu, e se rompeu, né? De repente não sangrou, é o ginecologista. Por isso que é importante, após a primeira relação sexual, a mulher a jovem procurar o ginecologista para ver se está tudo bem, como é que o ímen ficou. Então não é uma regra ter que sangrar, né? Isso tem uma questão até cultural, né? Tinha que provar, algumas culturas, algumas tribos tinham que provar que a moça era virgem através do sangramento. Aí tinha a relação sexual e o noivo, né, o esposo, saía lá com um paninho mostrando ali o sangramento, a marca do sangue. Gente, isso aí é superstição, né? É costume do senso comum, mas cientificamente não tem nenhum registro que fala que obrigatoriamente toda mulher tem que sangrar, tá? Então acontece que não sangra, então fique tranquilo. Se não sangrou, também fique tranquilo. Se sangrou, também é um processo natural, ok? Para que serve o ímen? Para que ele existe? É só para marcar ali um território e estimular aí as ideias culturais, né? Para testificar que você é virgem ou não é? Será que é isso? Não sabemos exatamente.
Há duas opiniões aí entre os especialistas. Alguns acreditam que o ímen é um fragmento, né, que não tem função biológica nenhuma, que não serve para nada, do ponto de vista biológico, tá? Que restou aí do processo de desenvolvimento da vagina ainda na fase embrionária. Então a vagina, ela, quando o embrião, né, estava lá na barriguinha da mamãe se desenvolvendo, a vagina, o tubo vaginal, a vagina se formando, então como se ficasse um fragmentozinho, um pedacinho ainda desse processo. E aí formou essa pelinha, né? É resquício do desenvolvimento, mas sem função nenhuma. Outros especialistas já acreditam que o ímen ele é importante para proteger a saúde da mulher na infância, visto que nesse período nós, né, mulheres, não produzimos hormônios suficientes para nos defender aí de infecção, né, fungos e essas coisas. Então a pelinha serviria para isso. A questão é que o ímen ganhou muita importância no contexto cultural, social, né? E psíquico também. Então, virou um marco ali, né? Virou um divisor de águas para determinar aí se é virgem, se não é. E a sociedade ligou o ímen à honra. Então, se a mulher ainda tem o ímen, mulher de honra, pura, né? Liga ao comportamento aí psíquico, é uma pessoa pura. Se não tem mais o ímen, não é mais pura. Lembrando, virgindade para a ciência não tem nada a ver com ser pura ou não ser pura, tá? Até para a justiça. O ímen, havendo conjunção carnal, para provar que houve conjunção carnal, não precisa ter rompido o ímen ou não. Nós vamos ver que existe um tipo de ímen que ele não rompe tão facilmente com a relação sexual. Mas se houve conjunção carnal, há outros vestígios que podem ser identificados, que aí vai falar, bem, fulano já não é mais virgem, mesmo estando com ímen, né? Então, para a justiça e para a ciência, não tem nada a ver com a questão da pureza, com os pensamentos daquela pessoa, com o comportamento psíquico daquela pessoa. E se houve o rompimento do ímen, sim, também é dito que a pessoa já não é mais virgem, certo? Então, isso a questão da virgindade relacionada ao ímen é uma construção social que, infelizmente, pesa muito para algumas mulheres, pesa muito para algumas culturas, está relacionado aí com as questões religiosas de alguns grupos. Então, algumas jovens, né, algumas meninas se culpabilizam muito quando perdem a virgindade, acreditam que perdendo a virgindade afetou a moral, afetou aí, né, o caráter, e não tem nada a ver com nada, tá? Uma coisa não tem a ver com a outra. Moral, pureza, né, que está relacionada à moral, a caráter é uma coisa. A estrutura do ímen é outra coisa. Até porque ele pode ser rompido por vários motivos. Por exemplo, acidentes podem romper o ímen, né? Então não significa, a masturbação pode romper o ímen. Então não significa que a pessoa, por ter rompido o ímen, ela deixa, né, de ter ali o caráter dela estruturado e, enfim, né, ela muda enquanto pessoa, muda na personalidade dela. Classificação do ímen quanto ao ósteo. Lembrando, vamos lembrar o que é o ósteo. O ósteo é esse orifício, né? Aí vocês estão vendo 10 tipos de ímen. Temos o primeiro ali que não tem ósteo algum, não tem orifício, né? Ele é imperfurado, é raro uma pessoa nascer sem o ósteo, né, sem esse orifício para a passagem do fluxo menstrual e das demais secreções. Por isso que quando a pessoa nasce
com o ímen sem o ósseo, é importante fazer aí uma cirurgia para que possa ser construído o ósseo e assim a mulher, né, a pessoa, quando atingir a puberdade, pode aí ter a sua menstruação e os demais fluidos aí ter passagem para a menstruação. Seguido, nós temos os ímens com orifício, com ósseo. Tem o ímen anular, o semilunar, o anular e o semilunar são os mais comuns. São os mais comuns, os mais fáceis de serem identificados. Se você pegar um espelhinho, você mulher pegar um espelhinho aí, dá uma olhadinha, você vai conseguir identificar o seu ímen com facilidade se ele pertencer a esses dois grupos. São os mais comuns de serem encontrados. Seguido nós temos aí o linear, né, em forma de fenda, então parece um cortezinho, uma fenda. O triangular, o triabilado, ali na pontinha. Aqui na fileira de baixo, o primeiro da fileira, o quadrangular, então ele tem 4 bordas, é mais difícil de encontrar. O cribiforme, também é mais difícil de encontrar. O septado, que ele é dividido, né? Ele é como se fosse o anular, só que dividido por uma membrana ainda, né? A mesma membrana o divide. Também é difícil de ser encontrado. O roto é o ímen rompido. Então, o ímen rompido, quando a pessoa já teve aí alguma relação sexual, fica o ímen desta maneira. E o complacente é o ímen que não se rompe. Então, lembra que eu falei agora há pouco que existem tipos de ímen e tem alguns que não se rompem na relação sexual. O complacente é um deles, porque o complacente, ele tem a membrana, né, aquela mucosazinha, aquela pele rósea, menor e baixa, nós falamos que é baixa. Então, a espessura dela, né, é menor também. E o ósseo, ele é maior. O orifício é maior, o diâmetro do ósseo é maior. E dependendo da relação sexual, né, o pênis consegue sim passar pelo ósseo e a pessoa tem a relação sexual e não rompe ali a membrana, não rompe ali o ímen. Ele pode chegar a ficar dilatado devido à relação, mas não rompe. Ele é mais resistente, ele é mais elástico, então ele consegue esticar e depois voltar para o tamanho dele normal. Nós vamos ver uma fotinha dele aí. O ímen não complacente, que é aquele que não é elástico, esse sim rompe com facilidade. Por quê? A membrana, que é aquela pele, né, a mucosa, ela é maior, ela é alta, nós falamos que ela é alta, e o ósseo, que é o orifício, ele é menorzinho, ele é pequeno. Então, assim que o pênis introduz na vagina, ele rompe aquela membrana, então ele faz uma ruptura ali na passagem ali entre a borda livre e a borda de inserção. Nós vamos ver algumas fotos. Então temos aí o ímen anular, aí tem o desenho e tem a foto. Como ele é redondinho. O ímen bilabilado, olha, ele tem duas, né, pontinhas. Ímen septado, como eu disse, o ímen semilunar, ele é muito parecido aí com o anular. Ele parece uma lua crescente, né, o semilunar. O bilabilado é como se fosse uma fenda, né, é uma fendazinha, então vai uma ponta anterior e uma ponta para a região posterior aí da vagina. Ímen septado, então vocês estão vendo aí uma foto, né, do ímen septado original e o desenho. Então essa membrana que o protege também fica ali no meio. O ímen cribiforme, então ele é todo furadinho, tá vendo? Parece uma peneirinha o cribiforme. Aí nós temos um exemplo
do ímen imperfurado. Então, essa é uma foto real do ímen hiperfurado. Então, é importante aí fazer uma cirurgia para a construção de um orifício, de um ósteo. Olha a pele como ela é todinha, né? A membrana ela é todinha fechada. Do lado, o modelo de ímen, né? Um tipo de ímen muito raro também, que é o fribiado. Ele é todo franjado assim, ó. Nós temos aí o ímen complacente, que é aquele que a pessoa ela teve relação sexual, mas ele não rompeu, ele é elástico, né? Aí o complacente é 8 horas, porque é a marca, né, de que então ele ficou mais dilatadinho. Nós vamos ver daqui a pouco o que significa essa questão de 8 horas. Mas de 8, 9 horas, enfim, como se fosse um relógio ali, que a gente olha o ímen através, imaginando um relógio, e aí para determinar em que local, né, houve uma ruptura, há um entalhe, algum detalhe do ímen, né, ou a dilatação. Nesse caso foi às 8 horas. Nós temos aqui uma foto ampliada. Veja que a membrana, ela não foi rompida, não tem corte na membrana. E ela é fina. E o ósseo, que é o orifício, é bem maior. Roturas ou rupturas. Aqui esse detalhe é muito importante, né? Não é um detalhe, só um mero detalhe. A rotura, ela é muito importante porque ela nos indica aí a prática sexual, se houve ou não conjunção carnal, como houve, quando houve, se é antiga, se é recente, se teve uso de força, de violência. Dá para se saber através das roturas, que seriam as rupturas. Existem tipos de roturas, vamos ver as características delas. A rotura ela pode ser parcial, ou seja, ela não atinge a borda de inserção. Então, ela começa ali na borda livre, né? Lembrando sempre, a borda livre ali é o entorno do ósseo, do orifício. Corta um pedacinho da membrana só, mas não encosta na parede da vagina. Ou ela pode ser total, atingir a borda de inserção. Então, houve uma ruptura da membrana do ímen até a parede da vagina. Vamos pegar aqui, não sei se vocês conseguem ver na minha mão. Então, aqui está o orifício ósseo. A ruptura até a membrana, ela dá aqui, ela se dá na parede do ósseo, né? Se dá na parede do ósseo. E aí ela só faz isso, dá um cortezinho aqui. A ruptura total, ela vai até a parede da vagina. Supondo que minha mão aqui é a parede da vagina, ela faz isso. Então, ela vai até a parede da vagina. Aqui seria a ruptura, né, parcial. Então, foi um pedacinho da membrana que foi rompida. A ruptura total vai até a parede da vagina. As bordas se juntam, né? Então, se pegar uma borda de uma ruptura com a borda da outra ruptura, se fizer isso, elas se juntam, como se elas pudessem grudar, como se tivesse uma colinha. Elas se juntam de novo. É diferente do entalhe, por exemplo, que o entalhe, nós vamos ver uma fotinha do entalhe, o entalhe ele não se junta. O entalhe é um detalhezinho lá uma característica do ímen também que não se junta. Parece que é uma ruptura, mas não é. Agora a ruptura, se encostar, ela se junta. Você pode até fazer isso aí no seu ímen, você olhar, se você contrair bem, vai ver que se junta. Geralmente, ângulos agudos em V, né? Então, a ruptura, ela se dá em V, né? Então, ela faz um Vzinho aqui, né? Tá a parede da vagina, você consegue ver, tá vendo a pontinha do meu dedo encostado na minha mão, como se fosse um Vzinho? Então, ela aqui, ó, né? Como se fosse um V aqui, ó, ela dá em V. Ela não é redondinha. E pode ter carúnculas mirtiformes, que seria o quê? Resquícios do ímen, roto, né? Rompido, pedacinhos do ímen, geralmente aí depois do parto. Então, depois
que a pessoa já teve um parto vaginal, um parto normal, é possível identificar aí se houve o parto através da análise do ímã. Então, não fica essas membranas, fica aí uns pedacinhos do ímã, porque com a passagem da criança, houve a dilatação, enfim, se deteriorou bastante ali o restante da membrana que tinha. Então, ficam uns pedacinhos, tá? Do ímã aí. Aqui nós temos uma ruptura recente, né? Olha, então é possível ver lá aquele cortezinho em V. Na primeira imagem tem até ainda resquícios ali de sangue, né? E na segunda imagem tem um pouquinho mais ampliado, dá para ver ali o ângulo em V. Então foi uma ruptura aí recente. Aí nós, imaginando o relógio, seria uma ruptura às 6 horas. A segunda e terceira imagem, então nós temos aí a conjunção carnal, então aí uma prova de que houve relação sexual, porque tem a ruptura aí às 6 horas, e além de ter hematoma, né, ali na parede, no restante ali do ímen, né, na parede ali do início ali da vagina, então tem um hematomazinho. Então dá para ver que teve relação sexual recente. Na imagem do lado, ruptura completa às 12 horas. Então, imaginando o reloginho, deixa eu sair daqui, imaginando o reloginho, dá para ver ali a flechinha branca apontando o cortezinho, né? Então, vê que é recente, ainda está inflamadinha a mucosa. Agora nós temos aí a ruptura completa recente às 7 horas. Imagine que tem um relógio ali de frente para você. Aquela que era às 6 horas estava bem no centro, ali na parte posterior, né, da vagina. Posterior porque está próximo ali da região anal, né? Então, fazendo aí um corte ali em direção à região anal. Então, posterior. Essa aqui às 7 horas está um pouquinho mais ali ao lado da que era às 6 horas. Então, é uma ruptura recente também, que ainda tem vestígios de sangue. Mais uma vez, aquela com a ruptura às 6 horas, para vocês verem a diferença, é uma do lado da outra. Quando nós falamos posterior e anterior, é como se nós pudéssemos fazer um corte, né, dividindo a mulher ao meio entre porção anterior e porção posterior, né, um corte coronal entre porção posterior e anterior. Então, não é a parte da frente nem a parte de trás que nós falamos da mulher, né, a face anterior e posterior. A posterior é em direção ao ânus e a posterior ali fica em direção ao clitóris, para ficar fácil de entender. Ruptura completa antiga. Olha lá como é que é a diferença. Tem uma ruptura, uma marca, né, que houve um rompimento na membrana, só que não tem edema, ou seja, não está inchado, não tem vestígios aí de sangue, não está inflamado. Olha a diferença da recente, como fica inflamadinho, fica inchado, né? Então, ó, a gente consegue ver que tem um edemazinho. Pode ter aí vestígios de sangue da antiga. A antiga está totalmente aí rósea, aí a membrana está totalmente rósea, desinflamada, desinchada. E aí do lado nós temos uma antiga também às 6 horas. É importante, né, que a ruptura antiga ela não seja confundida com algum recorte congênito, tá? Então, por exemplo, de repente a pessoa está insistindo em dizer que não teve relação sexual, mas no exame, pelo menos o exame clínico, dá para perceber que tem marcas de ruptura. Então é importante analisar, porque pode ser uma marca congênita, uma marca de nascença. Então é importante utilizar alguns recursos para verificar. Por exemplo, aí a lâmpada de Wood,
que é essa lâmpadazinha aí que por meio da irradiação luminosa limite aí, você consegue perceber se houve alguma alteração hipercrômica, então alteração na cor, né, na densidade da pele, do tecido. E aí, e ver que nível que é essa alteração, se é epidérmico ou dérmico. Mais uma imagenzinha aí do ímen. Então, as carúnculas mitiformes são esses pedacinhos de ímen, né? Que fica aí logo após o parto. Então, esses pedacinhos, esses retalhos, logo após, e fica como marca, né, para quem já teve parto vaginal. E nós temos aqui um desenho também do ímen depois da relação sexual, que também, né, é uma forma de demonstrar aí como que ele fica rompido. Então ele pode se romper em alguma dessas direções. Tempo de evolução da ruptura. A ruptura, para a gente identificar se ela é recente ou não, então ela, se for recente, ela aconteceu no período de até 20 dias, em relação ali ao dia da conjunção carnal. Aí dá para identificar, né, com mais certeza se ela é recente. Se ela aconteceu após 20 dias, nós consideramos que ela é antiga. É importante verificar se há uma ruptura ou várias rupturas, que pode acontecer, né, em ângulos diferentes, então várias rupturas. A extensão dela, se foi ali apenas na borda livre, então ela é parcial. Se chegou até a parede da vagina, ela é total, né? A parede ali na borda de inserção, ela é total. E utilizamos aí o método cronométrico, que é o reloginho, né, para verificar através das horas. Se aconteceu às 12 horas, então nós dizemos aí, nós juntamos, né, duas teorias, né, que o relógio de Oscar Freire, o quadrante de Oscar Freire e o relógio de Lacassege, que vai nos dizer se aconteceu em que horário, imaginando o reloginho, e qual quadrante, superior, anterior, né? O anterior, ou posterior, direito, esquerdo. Então é importante dizer aí em qual local, em qual quadrante, e no quadrante em qual ângulo do relógio. Aí nós temos uma imagem do ósteo e do ímen, né? Então a face rosada aí é a membrana, que também é conhecida como orla. Então essa é a membrana do ímen. O ósteo é o orifício, para ficar bem facinho de entender. O ósteo é o orifício. A ruptura incompleta é essa que vai só um pedacinho da membrana, pega só um pedacinho. E a ruptura completa é a que se estende até a borda de inserção, até a parede da vagina. Então é importante entender aí estes conceitos, ok? Aí nós temos também uma outra imagem do ímen relacionado à ruptura. Essa imagem, ela quer dizer o que aqui pra gente? Quando existe a ruptura, não pode esquecer que o ângulo é em V, né? Então tá aqui a parede da vagina, aqui houve a ruptura, então o ângulo, tô tentando aqui fazer um Vzinho aqui com a mão, mas isso, o ângulo é em V, né? Então houve um ângulo em V aqui na ruptura, acho que dá pra ver mais ou menos aqui um ângulozinho em V. Quando não, aí o ângulo quando é congênito, como tem um defeito congênito ali, aí o ângulo não é em V, é arredondado. Vamos dar uma olhada de novo na imagem. Olha lá, recorte congênito, então uma ruptura congênita é arredondado. O recorte, a ruptura, quando ela é em V, ela sinal aí que aconteceu durante a conjunção carnal. Aí vamos ver o reloginho, né, de
o quadrante de Oscar Freire e o relógio de Lacassagne. Olha lá, dá para ver e imaginar um reloginho. Então, a porção anterior, né, tá acima, na parte de cima, em direção ao abdômen, porção anterior, que pode ser dividida em direita e esquerda, e a posterior, que pode ser dividida em direito e esquerda também. E aí, dentro desses quadrantes, nós vamos indicar aí em qual direção, em qual ângulo aconteceu a ruptura. Aqui tem uma outra imagem relacionada aí à ruptura. Então, para vocês verem bem aqui, que seria a junção dos quadrantes de Oscar Freire, mais o relógio menal. Então, dentro do quadrante, a gente faz a sinalização aí da hora, né? A sinalização do ângulo que houve a ruptura. E normalmente, numa relação sexual saudável, vivida na liberdade, na escolha, né? Não foi fruto da violência, é comum os ímãs, né, que tem o orifício com característica anular, ter a ruptura aí nos quadrantes anteriores, geralmente às 2 horas ou às 10 horas. Nos quadrantes posteriores, às 5 horas e às 7 horas, normalmente. É essa ruptura. No ímã semilunar, que é o número 2 aqui, é comum acontecer na região posterior, nos quadrantes posteriores, ou às 4 horas ou às 8 horas. Nos ímã bilabiado ou de fenda, é comum acontecer a ruptura às 6 horas e às 12 horas. Então, você também consegue olhar aí o seu ímã e quando você for ao ginecologista, você consegue também saber quando que o seu ímã foi rompido. Ok? Então, quando que o seu ímã foi rompido, é possível você ver aí através do exame da imunologia. Na nossa próxima aula, nós vamos entrar aí no tema de obstetrícia forense. Então, continue aqui, pegue o material, leia, né, o material que está com você. Lembrando, esse curso é totalmente gratuito, inscrição, aulas, videoaula, material didático e certificado. Então, aproveita, leia, volte lá no módulo anterior, veja essa aula novamente para entender, vocês saírem craques aqui do curso de introdução à sexologia forense. A nossa próxima aula vai ser sobre obstetrícia forense. Até lá!